Muito bem. Conforme já anunciado aí nos anúncios, né? Ficou bom, hein? Anunciado nos anúncios. Nós vamos falar sobre a Páscoa cristã. Portanto, eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 12. Amém? Todos acharam? Vocês estão bons de Bíblia, que estão danados, né? Então preste atenção, depois você deixa a sua Bíblia aberta. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Agora vamos adiantar um pouquinho lá para o verso 20. Nenhuma coisa levada comereis, nem todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e diz: escolhei, tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de ensope, molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e nas ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrarem na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando seus filhos perguntarem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que mandou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Diga: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Deus estabeleceu 7 festas importantes para o povo de Israel
Festas essas que eles deveriam celebrar anualmente. Você encontra esse relato completo no livro de Levítico, a partir do capítulo 23. São elas a Páscoa, onde eles celebravam a libertação do povo de Deus da escravidão egípcia. A festa dos pães asmos, que era celebrada imediatamente após a Páscoa, onde o povo de Deus, então, ficava durante 7 dias comendo pães sem fermento. Era, na verdade, a festa dos pães asmos era uma continuação da festa da Páscoa. Alguns estudiosos chegam a dizer que se tratava apenas de uma festa, visto que o motivo, ou seja, considerava ser ela o mesmo motivo que celebrava a libertação do Egito. Depois vem a festa das primícias, quando dá início à colheita do trigo e da cevada. Por que primícia? Porque o povo colhia uma parte, os primeiros frutos, e levava até o templo, apresentava ao sacerdote uma forma de consagração e gratidão a Deus pela colheita. E em seguida vinha a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, por isso o nome Pentecostes. Logo após vinha a festa das trombetas, que era a festa da convocação. Durante 7 dias, os chofares eram tocados, convocando o povo para uma outra importante festa, que era a festa da expiação. Uma festa em que o povo era convocado para confissão de pecado, para arrependimento, para um momento de contrição. Ainda é, até hoje, uma das mais importantes festas do calendário judaico. Você conhece como Yom Kippur, né? Você ouve falar isso, inclusive, na televisão. E depois, por último, vem a festa dos tabernáculos, onde o povo comemorava, relembravam os 40 anos que eles caminharam pelo deserto, habitando em tendas. Mas para nós hoje, nós queremos falar sobre a Páscoa cristã, evidentemente. A palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica pesar ou pechá, que significa passagem, passar por cima. Ou seja, conforme nós lemos, a casa que houvesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais, por cima da porta, o anjo então passaria por cima, pulava aquela casa e ali então não haveria a morte do primogênito, e assim aconteceu. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, diz que Cristo é a nossa Páscoa, que Ele foi sacrificado por nós. Não é por acaso que Jesus morreu por ocasião da festa da Páscoa. Não é uma coincidência. Tudo já fazia parte do plano de Deus para o resgate da humanidade. Na verdade, a Páscoa judaica já apontava para Cristo. Todo o seu contexto, tudo aquilo que envolvia a Páscoa judaica já, de certa forma, olhava e caminhava direcionando para a Páscoa, para o sacrifício do Senhor Jesus. Por isso que o símbolo da Páscoa não é um coelho, o símbolo da Páscoa é o cordeiro. A marca da Páscoa cristã não é chocolate. A marca da Páscoa cristã é o sangue do Cordeiro, Filho de Deus, derramado por nós. Aleluia. Paulo declara que Ele, Jesus, é o nosso Cordeiro Pascal. O processo de vida com Deus, querido, começa com a morte. Jesus disse lá em João capítulo 12, verso 24, que se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Quando Jesus diz isso, ele estava dizendo que esse grão, na verdade, era o próprio Jesus, que caiu na terra com a sua paixão e morte. E quando ele fala do muito fruto, ele fala da sua igreja, fala de mim, fala de você e de todos os frutos daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Aleluia. Diz lá
também no verso 32, quando está concluindo essa palavra de Jesus, Jesus diz assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que Jesus está dizendo aqui, ensinando para nós aqui, querido, é que o reino de Deus, sem morte, não há vida. Quem quer entrar no reino de Deus tem que morrer. Vocês estão aí? Amém, gente? O caminho para ter vida com Deus passa pela morte. O Cordeiro morreu para que nós tenhamos vida. E é claro que eu não estou falando para você de morte física. Eu estou falando no aspecto espiritual. Você tem que morrer para este mundo. Morrer para as coisas deste mundo. E renascer para Deus, para viver em Cristo Jesus, o Senhor. Como eu disse, a Páscoa judaica, ela apontava para Cristo. Dá uma olhadinha aí, verso 3 diz assim: um cordeiro por família, separado no 10º dia. Verso 5, o cordeiro, o cabrito, deveria ser macho, sem mácula, de 1 ano. E deveria ficar separado, verso 6, até o 14º dia. Por quê? Separado ao 10º e sacrificado só no 14º, para ser observado, se não tinha mancha, se era saudável, se não tinha defeito. Então, para isso ele ficava esse período de observação. E diz então a palavra que, ao colocar o sangue sobre a porta, significava que quem estava dentro daquela casa estava coberto pelo sangue, estava sobre a proteção de Deus. Querido, o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário significa que aqueles que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que estão sob o sangue de Jesus, estão sobre a proteção divina. Diga assim: eu sou marcado pelo sangue. Fala para o seu irmão: você é marcado pelo sangue. João, quando escreve a sua primeira epístola, capítulo 1, verso 7, ele diz assim que o sangue de Jesus nos purifica de alguns pecados. Ah, não? Purifica de todo pecado. Aleluia. Satanás, quando olha para um crente, ele vê a marca do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando Jesus reúne os seus discípulos para celebrar a ceia, e ele então compartilha o pão, depois ele compartilha o cálice, e ele diz assim: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia, aleluia. Diga: eu tenho uma aliança com Deus. Aleluia. Versículo de 8 a 10, olha o que é que diz aí. E naquela noite comerão a carne assada aonde? No fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no forno, no fogo. A cabeça, os pés, a frissura. Todo mundo sabe o que é frissura? Quem não sabe? Todo mundo sabe? Frissuras são as vísceras internas, amém? Todo aquele negócio todo que, aliás, eu gosto muito. Minha mãe sempre fazia, né? Chamado sarapatel, não é isso? Muito bom. E nada, verso 10, nada deixareis dele até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimará no fogo. Querido, o que é que isso quer dizer para nós? Quando ele diz assim, vocês vão provar o cordeiro por inteiro, não é para deixar nada. Não é um lanche, é um banquete. Diga, é um banquete. Assado no fogo. Fogo fala de quê? Fala de purificação. Ninguém ingressa no reino de Deus se não passar pelo processo da purificação. Ervas amargosas fazia menção ao sofrimento do povo ali no Egito. A Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus também, querido, passou por grande sofrimento. Isaías, quando vai falar a respeito de Jesus, diz que ele foi denominado como homem de dores. Isso também para lembrar para mim e para você, querido, que a vida sem Jesus é amarga. Fala para o seu irmão assim: a vida sem Jesus é amarga, viu?
E olha que interessante, cabeça, pés e frissura, ou seja, por inteiro. O que é que isso quer dizer para nós, querido? Ninguém pode experimentar Jesus pela metade. Não dá para ser crente, não dá para ser meio crente e meio mundano. Não dá para ser meio do céu e meio da terra. Não dá para ser meio de Deus e meio do diabo. Não dá para ser meio convertido e meio não convertido. Quando se assenta à mesa, tem que participar por inteiro do Cordeiro de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Note que o Senhor está dizendo, não pode deixar nada. Você não pode querer estar na igreja e estar no mundo, querido. Você não pode querer ir para o céu, mas ao mesmo tempo amando o mundo. Você não pode adorar a Deus e flertando com o diabo. Não dá para ser meio santo e meio profano. Tem que ser de Deus por inteiro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou vamos agradar a um e aborrecer o outro. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 21, que nós não podemos participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. A festa da Páscoa fala de libertação, fala de redenção. Nós fomos libertos quando Jesus morreu por nós naquela cruz. A morte de Jesus, querido, quebra todo o poder de Satanás sobre a nossa vida. A morte de Jesus por nós quebra todo o poder de Satanás de nos conduzir, de controlar a nossa vida. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eita glória! Aleluia! Diga, eu não sou mais escravo. Eu sou livre. Aleluia! 5 verdades sobre a Páscoa, mas é rápido, fique tranquilo. Primeiro, o centro da Páscoa é o Cordeiro. O que eu falei? O centro da Páscoa não é coelho, nem chocolate. O centro da Páscoa é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Cristo é o motivo da nossa adoração. Ele, o nosso foco é Jesus. Porque não foi o pastor que morreu por você na cruz, não foi o Papa que morreu por você na cruz, não foi Maria que morreu por você na cruz, não foi Jesus que morreu por você na cruz, quem morreu por você na cruz foi Jesus. Então Ele é o nosso foco, Ele é o foco, Ele é o motivo da nossa adoração. Segunda coisa, o sinal da Páscoa é o sangue. O que eu falei? A marca do sangue significava livramento da morte. E a marca do sangue de Jesus em nós hoje também significa o nosso livramento da morte eterna. Você já tem a marca do sangue? Sua casa tem a marca do sangue? Então você está livre da condenação do pecado. Terceira coisa, a Páscoa ela tem um propósito. Qual é o propósito da Páscoa? Eu falei agora há pouco, libertação. Qual é? Libertação. Aquela era a noite em que a opressão do Egito, do castigo, aquela noite cairia. Ô querido, o sacrifício de Jesus também no Calvário tinha esse propósito, de nos libertar, de quebrar as cadeias do inferno. Diga comigo, as cadeias quebraram. Levante a sua mão e diga assim, eu declaro que as prisões estão quebradas. Eu declaro em nome de Jesus, eu e a minha casa não somos mais escravos. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Repete. Mais uma vez. Aplauda Jesus e encha esse lugar de louvor. Aleluia. Aleluia. Então, primeiro, o centro da Páscoa é o Cordeiro. Segundo, o sinal da Páscoa é o sangue. Terceiro, libertação é o propósito da Páscoa. Quarto, a Páscoa ela tem uma mensagem, vida ou morte. É o quê?
Para os egípcios, a Páscoa simbolizou morte, tragédia, luto. Mas para os judeus, para os hebreus, simbolizou vida, libertação, alegria. A morte de Jesus na cruz para aqueles que não reconhecem como Senhor Salvador da sua vida, querido, simboliza também morte. Mas para aqueles que têm Jesus como Senhor Salvador da sua vida, aqueles que nele crê, significa vida eterna, libertação da condenação do inferno. Jesus disse, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quinta e última, a Páscoa tem uma finalidade, a Páscoa é um memorial. O Senhor disse ao povo de Israel, anualmente vocês vão celebrar isso, vocês vão fazer esse sacrifício, celebrar o sacrifício da Páscoa. E quando os vossos filhos perguntarem, que culto é esse? Vocês vão dizer, é a nossa gratidão, relembrando quando o Senhor nos tirou da terra do Egito, quando o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas significava que ali estavam protegidos contra o anjo da morte. Querido, hoje nós não precisamos mais sacrificar cordeiros nem animal algum, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, foi sacrificado de uma vez por todas. Aleluia! A Páscoa é um memorial em que nós lembramos o sacrifício de Jesus, onde o sangue de Jesus foi derramado para nos libertar, para nos livrar da escravidão do inimigo e para trazer perdão dos nossos pecados. Por ocasião da ceia, Jesus compartilha o cálice dizendo, este é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós. E ele diz, fazer isso em memória de mim. O que é um memorial? Quando se coloca um memorial, para que você possa olhar e lembrar. Então Jesus diz, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão lembrando, relembrando o que eu fiz para vocês, para libertar vocês da condenação. É um memorial. A ceia não traz bênção, a ceia não perdoa pecado, a ceia não confere graça, é apenas um memorial, mas é para nós relembrarmos. Por que será que Jesus deu essa ordem? Porque nós somos, por natureza, meio esquecidinho. E Jesus está dizendo, então vocês vão fazer isso sempre, em memória de mim. Para que vocês nunca o esqueçam, que eu paguei o preço, que eu sofri, que eu estive no seu lugar, recebendo aquele escravo, recebendo todo o castigo que era para você. Porque, por todas essas razões, querido, não é compreensível um cristão não querer participar da ceia. Não é compreensível um cristão tratar a ceia de forma como se fosse algo profano. Porque a ceia é um memorial do sacrifício de Jesus. Por muito tempo, a igreja não permitiu que aqueles que porventura tivessem cometido algum deslize na sua trajetória, pudesse participar da ceia do Senhor. Era o que se chamava de disciplina. Quantos erros nós cometemos por não compreendermos o propósito do Cordeiro Pascal? A ceia do Senhor é para aqueles que reconhecem Jesus como Cordeiro de Deus. Aqueles que não valorizam isso, aqueles que não entendem isso, não querem saber e não acham que isso tem nenhum valor, esse realmente não é digno de participar da ceia. Feche seus olhos. Paulo, quando dava instruções aos crentes de Corinto,
Ele disse assim: examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, esse é o momento de examinar. Euler, esse é o momento de você fazer um exame. Um exame, feche seus olhos, não quero ninguém olhando para mim, não. Volte os seus pensamentos, volta agora o seu olhar para aquela cruz, aquela colina solitária do Calvário, aquelas 3 cruzes lá. Veja o preço que Jesus pagou por você. E se tem alguma coisa que precisa ser confessado, precisa ser abandonado, esse é o momento. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Não é para deixar de comer. É para examinar, se arrepender e comer. Porque se você não participa, como se você estivesse dizendo assim: eu vou continuar do mesmo jeito, quero saber de nada não. Esse é o momento de você confessar diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor incomensurável. A ponto de enviar o seu único Filho. O que de mais lindo e mais precioso que o Senhor possuía. Para vir a este mundo e pagar o preço da nossa redenção. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque aqueles açoites eram para mim. Obrigado porque toda aquela humilhação era para mim. Obrigado porque aquela coroa de espinho era para mim. Obrigado porque aqueles cravos eram para mim. Aquela lança que transpassou o teu lado, fazendo jorrar o seu sangue, eram para mim. Mas o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor tomou sobre si as minhas dores, as minhas fraquezas, os meus pecados, e toda a minha dívida pagou. Lava-me, Jesus, com teu sangue. Purifica-me, Senhor, de todo pecado, de toda injustiça. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque agora somos livres. Porque o inferno perdeu. Porque nós fomos resgatados de lá. E já temos a certeza da vida eterna. De que um dia vamos morar contigo. Para todo sempre. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.